Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha pelo canal YouTube da Comunidade Missionária Divina Misericórdia. Mais uma vez estou aqui, irmão Francisco, para levar até você mais um artigo do Credo. Mas antes de entrarmos propriamente no artigo que hoje nós estaremos falando, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por gentileza, se inscreva, clique aí, nos ajude a evangelizar, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, a sua sugestão, para que nós possamos continuar a ensinar a doutrina da nossa igreja. Nós já vimos aí 5 artigos. Nós sabemos que o nosso credo apostólico é composto de 12 artigos e nós já vimos 5. Hoje nós vamos entrar no 6º artigo. E eu queria convidar você, então, a acompanhar conosco. O 6º artigo ele diz assim: subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Começando pela última expressão, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós não vamos explicar, porque essa explicação você vai encontrar quando falamos do artigo 1º. O que significa Deus ser Pai e o que significa ser todo-poderoso, né? Naquele conceito que nós falávamos de onipotência, tá? Muito bem. Após Jesus ressuscitar, que nós já vimos nos artigos anteriores, ele ficou 40 dias na terra. Esse número 40 é um número emblemático, né? Em toda a Bíblia, o 40, né? 40 dias no deserto, os 40 anos. Então, ou seja, tudo isso nos leva a um grande mistério que envolve a vida do nosso Deus quando se encarnou. Muito bem. E ele fica esses 40 dias para quê? Para confirmar os apóstolos. A expressão que a doutrina da igreja usa é essa. Jesus ficou para confirmar na fé os apóstolos. Prestem atenção. Mas como confirmar na fé? Sim, ele ficou para reforçar os ensinamentos que ele já havia passado durante o seu ministério com eles, de alguma coisa por volta dos 3 anos. Aí alguém vai dizer, mas por que ele precisaria de reforçar? Ele não poderia ter ensinado tudo antes de morrer? Sim, só que agora, tudo que ele falou que iria acontecer, quando ele ensinava, quando ele falava que tinha que descer para Jerusalém, quando ele falava que ele ia ser preso, quando ele falava que ele ia ser açoitado, que ele ia ser crucificado, quando ele falava que ele ia morrer, que ele ia ser sepultado, quando ele falava que ele iria ressuscitar, eles ficavam ali meio que sem entender do que ele estava falando. Agora não, agora ele vem com tudo isso já tendo acontecido e eles são testemunhas desses acontecimentos. Então é uma ótica completamente diferente. Agora Jesus vem para confirmar tudo aquilo que ele havia dito aconteceu e eu estou aqui para confirmá-los na fé. E agora então, como eu disse, sob a ótica da ressurreição. Então é uma ótica diferenciada agora que vai ser colocada diante dos apóstolos em relação a Jesus. Muito bem. Ele subiu aos céus por força própria. Nós já vamos falar um pouquinho disso, mas eu queria dizer que esse mistério, e aí a gente, quando reza o texto, a gente diz mistério a gente contempla o mistério dizendo assim, a ascensão do Senhor. Quem está acostumado a rezar o texto todos os dias, ou o rosário, sabe que nós estamos aqui falando do 2º mistério glorioso, que são aqueles mistérios que nós usamos nas quartas-feiras e nos domingos, quando rezamos o terço. Muito bem. Então, é o mistério da ascensão do Senhor. E depois, sentar-se à direita, que também nós vamos destacar, significa um lugar importante, junto do Pai, um lugar de destaque, tá? Isso significa colocar-se à direita. Muito bem.
Nesses 40 dias, nós tivemos inúmeros episódios e as Sagradas Escrituras trazem esses episódios. Mas eu queria destacar dois que é de suma importância. Não que os outros não sejam importantes, mas eu queria, porque não dá para estender muito, mas falar sobre esses dois. O primeiro é o episódio Tomé. Quando Jesus ressuscita, no primeiro domingo, o primeiro dia da semana, no dia que ele ressuscitou, que foi o domingo que a gente chama hoje de domingo da Páscoa, ele já aparece para os apóstolos. Eles estavam reunidos em Anápolis, ele entra, diz a Sagrada Escritura que Tomé não estava. E aí ele sopra sobre eles o Espírito, deseja a paz esteja convosco, tudo mais, que também é o Evangelho que nós proclamamos no Domingo da Misericórdia, né? O segundo domingo da Páscoa. É muito lindo, né? Porque ali a gente vê nessa passagem, por isso que eu falei que eu queria destacar a importância, a instituição do sacramento da reconciliação. Quando Jesus dá aos apóstolos o poder de perdoar pecados. Depois, em seguida, eu destaco a passagem de Emaús, que é belíssima. Vários livros, vários filmes, discursos, pregações sobre essa passagem. Belíssima e muito enigmática, assim como eu falei do número 40. Mas aqui eu acho bonito por causa da companhia na caminhada. Peregrinos, Jesus caminha junto, nós somos peregrinos, Jesus caminha junto conosco, Jesus caminha com a sua igreja, e a igreja às vezes não percebe, nós não percebemos que Jesus está falando conosco, que está do nosso lado, e Jesus também com os discípulos de Emaús, ele estava com eles, ele falava com eles, estava do lado, mas eles não perceberam. Depois, quando Jesus se revela, e como Jesus se revelou? Na Eucaristia. Muitos documentos sobre a Eucaristia terminam com essa passagem. Por quê? Porque Jesus senta com eles e vai cear. Ele toma o pão, abençoa, e aí eles reconhecem. Então, meus irmãos, nós vamos, sim, reconhecer Jesus na Eucaristia. Agora, se nós não participamos da Eucaristia, se nós não procuramos entender a Santa Missa, se nós não sabemos o significado, a importância da Santa Missa, nós não fazemos esse encontro com Jesus, a gente fica caminhando, feito os discípulos de Emaús, Jesus está falando e a gente está entrando no ouvido, saindo no outro, não está nada. A palavra só vai fazer efeito se ela combinar com a ceia do Senhor, com a Eucaristia. Depois, eu queria destacar com vocês uma coisa importante, porque muita gente faz confusão, né? A palavra ascensão, que é o que nós estamos falando aqui, né? Jesus ascendeu aos céus, é diferente da palavra assunção. A palavra ascensão se refere a Jesus. A palavra assunção se refere a Maria Santíssima. Ascensão significa subiu aos céus por força própria, porque Jesus é Deus. Então ele não precisou de anjo, não precisou de nada. Ele subiu por si mesmo. Essa belíssima passagem está narrado no Evangelho de São Lucas e no início do livro dos Atos dos Apóstolos, que se você ler os dois você vai ver que é uma sequência, né? O final do Evangelho de São Lucas e o início dos Atos dos Apóstolos, que também é escrito por Lucas, é praticamente uma sequência. Então ele fala da ascensão, ele subiu por força própria. Quando eu estou falando de assunção, eu estou falando que subiu também, mas não por força própria, sobe pela força de outro. Então, quem que foi assunta ao céu? Foi a Virgem Maria. Ela não é deusa. Então, Deus mandou os anjos para que levassem a Virgem Maria aos céus. E aí nós temos o mistério da Assunção, que a gente vai falar em uma outra formação, quando estivermos falando do Rosário de Nossa Senhora. Então, essa coisa eu queria deixar bem claro para vocês. E, por fim, eu queria destacar nesse artigo uma coisa importante. Quando fala sentar-se à direita, né? A direita significa lugar de destaque, não só aqui para nós, no credo, no artigo, na religião, mas na vida comum, do dia a dia. E eu vou citar, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, dos militares. Lembrei aqui agora, os militares. Se você vê dois militares andando um do lado do outro, como é que você sabe quem é o superior e quem é o subordinado? Aqui no sentido assim, quem é o que está no lugar principal, quem é o que está no lugar. Muito simples. Basta você olhar quem está à direita é o lugar de destaque, é o mais importante, é o superior. E quem está à esquerda significa estaria no lugar menos importante. Não que não seja importante. Quando você tem três
né? Então você coloca o mais importante no centro, à direita vai o segundo mais importante, a esquerda o terceiro. Então, quando você vai hastear a bandeira também, eu tenho duas bandeiras, você é a bandeira do estado, do meu estado, e a bandeira do Brasil. Como é que eu faço? Você coloca a bandeira do Brasil no centro e à direita a mais importante, a bandeira do estado. Se tiver a bandeira do município, você não pode, como eu já vi por aí, você colocou a do Brasil no centro, a mais importante vai para a direita, não é a do município, é a do estado. A do município vai ficar à esquerda. Então Jesus, dado a sua importância, porque ele também é Deus, ele vai sentar-se à direita, para junto com o Pai formar a Trindade. Né? Formar não, já está formado, é claro, né? Mas aqui eu estou dizendo que ele está retornando agora, abrindo para nós as portas dos céus. Isso é muito importante também quando a gente faz negócio de direita e de esquerda. A gente, quando dá aula, a gente faz algumas observações que as pessoas não param para pensar. Por exemplo, quando a gente explica para a pessoa fazer o sinal da cruz com a mão direita, ela fala, mas eu sou canhoto, eu quero fazer com a mão esquerda. Eu falo, não é assim, é com a mão direita. Tá? Por exemplo, quando você vai fazer genuflexão, quando você vai tocar um joelho no chão, porque você está passando diante do sacrário e vai se levantar, você não vai ficar ajoelhado, você vai tocar só um joelho no chão. Qual joelho você toca no chão? O direito ou o esquerdo? É o joelho direito. Se você estivesse num país onde tem reis e rainhas que são humanos, você toca o joelho esquerdo quando vai fazer as reverências para o rei e para a rainha. Mas para Deus é o joelho direito. Então eu sempre digo para os meus alunos, você fala assim, olha, eu não ponho o meu joelho direito no chão para ninguém, a não ser para Deus. Se algum dia me obrigarem a fazer reverência para um rei, para uma rainha e dizer, olha, faz parte do protocolo, tem que colocar o joelho, eu coloco o joelho esquerdo. Isso aqui só para ilustrar essa questão, por que Jesus sentou-se à direita do Pai. Tá? E finalizo esse vídeo lembrando que Jesus subiu aos céus. E eu queria que vocês lessem o capítulo 14 do Evangelho de São João, porque ali nesse capítulo 14, Jesus prometeu que voltaria. E a gente vê ele voltar todos os dias para nos chamar um por um, para fazer a Páscoa e para ocupar o lugar que ele preparou para nós. Ele vai voltar também agora, um dia na glória, para levar a igreja. Ele volta individualmente para cada um que ele chama para fazer a Páscoa. Mas ele prometeu que voltaria. No final dos tempos, Jesus vai voltar e vai resgatar todos aqueles que estiverem vivos aqui ainda para subir com a igreja, ascender toda a igreja aos céus. Vamos pedir a Deus a bênção. Olha que bonito, né? Cada artigo a gente aprende um monte de coisa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre vós, sobre a vossa família, sobre a vossa casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.